Olá, estou aqui para mais uma conversa aqui da minha casa. Hoje de cabelo molhado, porque ainda não deu tempo de secar. E boa tarde, boa noite. Algumas pessoas vão assistir depois. Já algumas pessoas vão começar a entrar. E eu estou me organizando, colocando o vídeo para mais uma conversa de hoje. Meu convidado, Gustavo, já está entrando e a gente já vai começar. Ótimo! Já vai dar certo essa internet hoje, que bom. Vamos ver. Conectando. Olha! Que bom! Conectamos rápido hoje. Coisa boa! Olá, olá, que bom te ver. Tia, como é que tá? Como é que vai? Tá ajustando Saudade das aí? nossas danças, dos nossos improvisos. Nossa, saudade demais, demais. Pelo menos a gente pode conversar um pouco aqui no vídeo, né? Mas que coisa, hein? Quanto tempo a gente não se via. A gente acostuma É, encontrar sempre com a pessoa lá na escola, né? O Gustavo, meu queridíssimo professor lá da Mimulus, a escola que eu frequento já há bastante tempo. E resolvi trazer hoje essa conversa aqui porque é um grande conhecedor de muitas outras coisas além da dança, mas principalmente uma pessoa muito interessante para a gente conversar sobre esse lado feminino que eu venho falando tanto aqui, né? Que bom que eu estou vendo aí outras pessoas entrando, outros alunos. Nós vamos nessa conversa aqui hoje, nessa tarde de outono, esse friozinho, né? Tá frio aí na sua casa? Como é que tá? aqui não, aqui tá médio. Tá É, médio. tá batendo um sol, já deu uma esquentada. Eu moro numa parte mais alta do bairro e deve ser isso, né? Que vem esse É, pode ventinho ser. aqui. Mas que bom, que grande prazer. Eu tenho convidado grandes Também eu não tenho profissionais. cabelo, né? Eu não tenho cabelo para dar uma esfriada, então já esquentou aqui com o Pois é, chapéu. tem isso, que não deu tempo do cabelo secar e a gente vai pôr uma blusinha, porque senão, né? É doninha que tem que pôr blusinha, senão resfria. Parece que tem um som aqui, tá dando para ouvir um som externo aí? Tá incomodando alguma coisa aí? Não, para mim não. Alguém tá ouvindo? Não. É porque o meu vizinho, ontem foi a mesma coisa. Ele resolveu colocar o hino nacional nesse horário. E bem alto, assim, que o bairro inteiro tá ouvindo. Aí, se estiver incomodando, eu dou um jeito ali de fechar. Mas que bom Tá que você tranquilo. está aqui. Apresente-se, por favor, que esse currículo maravilhoso, grande professor e outras coisas, né? Por favor, apresente-se. Então, eu sou o Gustavo, eu trabalho com dança já desde o século passado. Comecei com folclore, os sarandeiros. E, enfim, nesse processo eu acabei migrando para dança de salão. Enfim, sempre trabalhei com danças populares e sigo trabalhando na Mimos com danças de salão. Pois é, mas a gente vê sempre uns movimentos muito interessantes que você participa, né? Eu acho muito bacana esse conhecimento e essa participação nas danças folclóricas e outros estilos que eu acabei conhecendo também por sua causa, né? É muito... Hoje tem uma moda, né? Existe uma modinha da dança de salão, principalmente, que se aprende isso, aquilo, tem aqueles estilos. Mas o resgate dessas danças, dessas culturas, traz muito mais do que eu só dançar, né? A gente traz um conhecimento hoje e quem participa e quem gosta desse tipo de aula, quem gosta desse tipo de estudo, que as pessoas já perderam, já não ouvem falar mais. Não é assim? Ou você acha que eu estou enganada? Não, acho que é isso mesmo. Conhecer as histórias das danças, né, da nossa cultura, ou mesmo da cultura que você está dançando ali. Por exemplo, na dança salão, muitas vezes a gente dança um tango que é de uma outra cultura. Hum, Conhecer um pouco dessa cultura vai fazer você dançar muito melhor, você vai dançar com muito mais consciência.
né? Traz outra carga para sua dança que e para tudo, né? Para a sua cultura mesmo, para a sua percepção do mundo, muito maior do que você simplesmente aprender ali 2, 3 passinhos e sair dançando. Isso vale para qualquer coisa, inclusive para o folclore. Ou seja, o folclore está na nossa raiz ali. Essa ideia de onde ele vem, como é que ele funciona, como é que ele influencia as nossas danças, né? O samba, o forró, enfim, as danças que são nossas aqui, brasileiras. Uhum. Então, esse tem um peso muito grande, eu acho que na minha formação. É uma diferença muito importante. Um conhecimento muito grande. Tô vendo várias pessoas entrando aí, mandando beijo, falando saudades. A Lu mandou beijo dela e do Sávio, a Tati, sua parceira, sua aluna também, né? Tô vendo muita gente mandando beijo aí. Então, é que não dá tempo da gente responder todo mundo, não dá tempo, porque às vezes vai passando rápido, né? A gente não vê. Mas o que acontece com esse conhecimento? Você acha que é possível a gente entrar em contato com o conhecimento da parte folclórica através da dança, através desses eventos que a gente tem hoje em Belo Horizonte? Ou quem tem interesse por isso? Porque eu gosto bastante. Você acha que a gente tem que procurar algum curso e se especializar mais? Como é que funciona? Porque eu acho tão interessante os movimentos que têm acontecido em Belo Horizonte hoje, não é assim? Sim, eu acho que a gente tem essa ideia da globalização que está facilitando muito isso, né? Ou seja, é muito mais fácil você ter acesso ao carimbó. Hoje você tem o carimbó, que é do Pará, que há, não sei, 5, 10 anos só ouvia falar quem trabalhava com folclore. E agora a gente tem acesso a essa cultura e essa troca com eles estão vindo para cá, a gente leva informação também. E falei aqui do carimbó porque eu lembrei que tem um movimento bem específico, bem forte, crescente agora do carimbó. Mas você tem também as culturas mineiras, que a gente às vezes esquece delas, porque elas não têm talvez a mesma visibilidade estética, né? Ela já tem um fundo mais religioso, Uhum. então fica mais quietinha lá no seu movimento, no seu lugar de existência, né? Que é dessa louvação, dessa coisa mais religiosa. E, enfim, aí a gente esquece um pouquinho de falar dos congados, de danças que são muito fortes aqui, né? Na Mimos ali a gente tem o vizinho. Ontem eu estava vendo uma live com o Jomar e com o Tizumba, Sim. que ele que faz é um dos principais responsáveis, se não o maior responsável por Uhum. mostrar essa cultura que é nossa, que está ali, que a gente às vezes esquece ela do ladinho. Sim. Mas que é importantíssima para a nossa formação, inclusive como dançarino. Nossa, eu Né? Ou gosto seja, bastante, eu gosto bastante. E aquelas festas de reis, né? Tão interessantes. E a gente ainda vê em alguns lugares, eu adoro participar. Mas, e aí, só voltando ali, você perguntou em como conhecer isto. Hoje tem muito curso acontecendo aqui em Belo Horizonte dessas danças todas, né? Eu falei aqui do carimbó e do congado, o congado ali no tambor mineiro, muito fácil, muito acessível. uhum. O carimbó também, não só em termos de música, mas você tem constantemente acontecendo cursos de dança. É o pessoal do Tutu com Tacacá, Ah, trava a língua, Tutu com Tacacá, faz muito também de dança e tal. Mas você tem de maracatu, se você procurar esses grupos folclóricos, né, Sarandês, Aruanda, eles estão constantemente oferecendo cursos dessas danças do Brasil todo, que eu acho, sim, muito rico fazer elas, que eu acho que vai acrescentar muito para a dança a dois também. sim, sim, eu acho muito interessante, porque é o que eu estou falando, traz muitas outras características, né? Além da dança de salão, traz muito conhecimento. Claro, igual você falou, a gente sempre se preocupa em aprender o porquê, a cultura, né? Do tango, do samba, mas eu acho que é uma coisa que a gente convive mais, vem mais fácil para a gente, né? Nas aulas e em quem já pratica isso. Mas tem um monte de gente cumprimentando aí, ó. Gustavinho, Gustavo, Gustavinho, tem um monte de gente.
Gustavo, Gustavinho, Guti, Guguinho, Aí, tá não vendo? sei. Tem um monte de coisa. Mas, enfim, Cada momento histórico da minha vida tem um apelido tá diferente, vendo? entendeu? Mas é tudo vai ter Gustavo. Tá vendo? Tá vendo como que tem um currículo extenso aí? Eu tô falando, Então, são nomes. é, aí, ó, Tereza já falou vários ois aí. A Tati falou que os pais dela também estão mandando beijo. Minha mãe também já entrou, Beijo para participante todo mundo. assíduo aí, gosta muito de você também. Quando eu falei, que legal, eu vou ver. E as pessoas têm gostado bastante dessas conversas aqui, principalmente por ter esses convidados assim que tão simpáticos, tão conhecedores, né, do que a gente vem trazendo para esse momento que precisamos de ter opções de coisa para fazer, né? Ainda mais que Sim, estamos tão afastados do nosso playground, que foi fechado definitivamente, né? Agora mais ainda, porque praças, está tudo fechado, agora não tem jeito. Então vamos criar isso dentro das nossas casas. A dança não tem jeito da gente separar, de dividir, mesmo que dance sozinho. É uma pena a gente não poder estar compartilhando isso agora, mas a gente vai voltar a se encontrar em breve, espero, né? Que o tempo não sabemos, mas sabemos que passa rápido. Eu acho que passa rápido sempre. mas eu aconselho, mesmo em casa, sozinho, como eu estou aqui, que pegue umas lives de aulas, né? Tem umas muito boas, depois eu posso indicar que a Mimos está começando esse movimento também com um canal próprio Uhum. para aulas, cursos e teóricos e práticos. Então, depois, se quiser, entre em contato que eu dou dica de algumas lives de dança que você coloca ali e vai fazendo a aula para não perder essa, esse momento de tanto de lazer e depois voltar também dançando melhor na hora dos bailes, lá Senão quando a vai gente puder se enferrujar, abraçar. vai ficar todo mundo enferrujado. Quero ver. Exatamente. Não vou ter que começar meu trabalho todo de novo, não. Com certeza. Tem que manter. A Tereza tá falando aí, eu tô dançando. E ela tá mesmo, que eu vi hoje no Facebook, que ela postou um vídeo lá, né? Ela e o Ela e o marido. Carlos. Pois é. Muito bacana. Tô bem, parabéns, Tereza. É isso aí. Parabéns, gostei muito, gostei muito. Esses dias eu tava dando uma vassoura aqui também. Fazer o quê? Não tem parceiro, a gente pega a vassoura Mas você e vai a vassoura. super criativo e imagino o que não deve ter saído de bom. Você tem que mandar isso pra gente, fazer uma live também sua. Ah, Você tá fazendo mandei para imitações algumas. da boneca, né? Da vassoura. Não vai ser muito diferente. Pois é, até pensei em fazer uma boneca aqui, mas eu não tenho muita habilidade para costura, não ia dar certo. Pois é. Mas você tem já uma habilidade com a dança, além, né, de todo esse conhecimento. Uma coisa que eu quis trazer aqui é a questão do feminino, né? Que a dança traz muito essa energia do feminino, falada, comentada, né, por um homem. Que a gente já tem, nós mulheres principalmente, a gente observa muito um homem que dança, um homem que gosta de dança. Isso eu acho que agrada a todas as mulheres. Talvez não sei, pelo preconceito, né, que sempre existiu na sociedade em geral. Eu acho que é um preconceito da gente também, né? Hoje eu tenho isso muito mais claro e muito mais resolvido, mas sempre era aquela coisa assim, olha, aquele homem dança, né? Olha que bacana, olha que legal. Aí você vai e conhece um professor de dança, aí você vai fazer aula com um professor de dança homem, né? A gente carrega muito esse tipo de preconceito. Deveria ser uma coisa natural, uma coisa normal, mas hoje eu entendo de uma forma muito diferente, muito mais resolvida, mas trazendo essa conversa do feminino que eu tenho já feito aqui em algumas lives e no meu trabalho no consultório também, eu acho que essa integração da facilidade do homem que dança em lidar ou falar do feminino, a gente não pode deixar de observar. A Tereza está falando aí, você é uma simpatia em pessoa do feminino. Tá vendo? Não sou só eu que acho. A foto do post vocês já viram, né? Que gracinha. Com aquela belezinha lá,
da Florzinha, claro que você vai falar dela, essa relação sua com as mulheres, essas mulheres da sua vida, né? Essa relação com os grupos femininos de dança, não tem como, não tinha como eu não te chamar, né, Gustavo? Isso aí eu acho que é muito importante para a gente, principalmente nesse momento agora de grandes mudanças, de uma... eu não gosto dessa palavra aceitação, né? Mas de uma incorporação de todos os homens que vêm valorizando e podendo valorizar e podendo dar lugar a essa energia feminina que tem em cada um, né? Tô falando demais. Alguém tá falando aí que você é sensacional. Olha lá, tá vendo? A minha primeira live, eu tô estreando. E essa coisa de ler e ao mesmo tempo te escutar e tal, ainda tô apanhando Eu tô aqui. tentando Não, mas acompanhar aqui, até o final eu já acostumei. vai subindo rápido. Mas você tá Ficar treinando. parado também, não sei se você percebeu, eu fico na cadeira aqui, eu peguei uma cadeira para rodar. Essa coisa de falar parado não é típico de dançarinos, de bailarinos, né? Mas eu também A gente faço. precisa de movimento também para falar. Sim, sim, sim. Mas então, fale um pouco da Mas sua foto, dessas mulheres. como é que é? Fale um pouco da sua foto, né? Eu estava falando aqui da sua foto linda, com a sua florzinha. Então foi uma foto do carnaval com a Maria Flor, que é minha filha. E, enfim, aí eu me propus a sair combinando com ela, né? Então ela queria sair de sereia. Eu falei, vou sair de sereia também, não vejo problema nenhum. E saímos de sereia, foi um sucesso. Mas é isso, claro que tem um fundo ali, eu fiquei pensando isso, essa coisa de falar, né? Quando você me chamou, inclusive, eu fiquei muito reticente, porque para falar do feminino, assim, eu não tenho esse lugar de fala, né? É mais complicado. Mas, enfim, vou tentar entrar aí na conversa da melhor forma possível. Mas a própria coisa do sair ali com a Flor, eu pensei, para sair combinando eu poderia, sei lá, assumir um tritão, né? Ou um outro personagem ali que fosse masculino da sereia. Mas aí eu ia cair lá na questão do desequilíbrio masculino, do patriarcado, então eu não vi problema nenhum e eu quero que ela entenda isso também, que não tem problema nenhum eu me vestir de sereia ou se ela quiser se vestir lá de algum personagem masculino, que ela possa também. Isso não vai interferir na nossa sexualidade, quer dizer, talvez interfira positivamente, mas isso não vai mudar quem a gente é por causa daquilo ali, né? Então, de certa forma, tem esse lugar também de dar esse exemplo, dar uma... pô, vamos brincar, isso não é problema nenhum. Isso que você está falando de não tem lugar da fala, né? Que parece uma dificuldade sua. Na verdade, eu acho que é o contrário. Eu acho que é tão natural para você falar do feminino e ter o feminino na sua vida que você fica pensando assim, mas eu vou falar o quê? Não tem o que falar, tem que ser, né? E eu quis muito que você viesse para as pessoas enxergarem isso. E foi legal demais a gente já colocar aquela foto justamente pelo que você está falando. Não há problema nenhum em ser o que é. Por que que você teria que procurar uma figura masculina para, não, porque tem que combinar? Não. Por que que a menina não pode usar também a fantasia do masculino? Eu acho que esse exemplo do carnaval, ele é muito legal, porque principalmente esse ano saiu aquela cartilha, né? Que não pode um monte de coisa, e aí que homem não pode vestir de mulher, porque isso não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso está sendo muito discutido. Mas por que que homem não pode vestir de mulher e por que que mulher não pode vestir de homem? Não vamos entrar na questão agora política, não, né? Mas é o que eu sempre falo, que eu gostaria muito de levantar aqui, de colocar em foco. Não existe o feminino melhor e o masculino melhor. Não quer dizer que o feminismo é bom, que é diferente do feminino, e que o machismo é bom. O que deve acontecer e o que é necessário que aconteça é o equilíbrio dos dois. O equilíbrio não tem jeito de ser certinho, caiu aí, né? Tombou. Mexeu demais na cadeira, mexeu na mesa, isso mesmo. Só falta a gente se levantar, começar a dançar e conversar dançando, e tá bom demais, né?
Mas, Beth, eu acho que o mais importante é que a gente esteja debatendo isso, uhum, né? O que até pouco tempo era um tabu. sim, Ou seja, esses dois papéis eram muito bem separados. Então, o fato de estar discutindo isso já é essencial. Escutar o outro, principalmente, a gente que está no lugar da predominância masculina, né, que tem esse desequilíbrio para o masculino, que vem aí, de, sei lá, de 6 mil anos, né, de patriarcado dominante, enfim. A gente poder discutir isso sem entrar na questão de luta, ou seja, de uma conversa fluida, tranquila, isso é o mais importante. Eu acredito, sim, em algum desequilíbrio para achar o equilíbrio. é. Não sei se você conhece a teoria da curvatura da vara, que eu uso na minha vida para tudo, quase tudo. Que é quando você tem, né, é uma teoria não, é uma metáfora que foi usada lá por Lenin, depois Marx, depois... Aí tem um nome importante da dança aqui que eu esqueci, se eu acho ele aqui. Enfim, daqui a pouco eu acho. Que aí trazendo já para a educação, que foi aquela... Quando surgiu a escola nova, em embate com a escola tradicional, enfim. Isso sempre existiu em alguma situação. Basicamente, a ideia é que você tem você tem uma vara torta para algum extremo, você quer trazer ela para o equilíbrio, para o meio do caminho. Se você traz ela para o meio, ela vai voltar para cá. Uhum. Então, você tem que levar para o outro extremo, segurar um tiquinho lá, porque se soltar antes também ela volta. Tudo de uma vez. Né? E aí, quando você soltar, ela vai estar nesse equilíbrio. Uhum. Então, é claro que a ideia é sempre achar o equilíbrio. Isso é o mais importante. Não é desequilibrar para o outro lado. Uhum. Isso é só um recurso para a gente achar esse equilíbrio. Mas eu acredito, então, quando tem algum extremismo para o lado, para a energia feminina, eu super entendo. Entendeu? Eu sei que às vezes isso vai para um lugar agressivo, Uhum. mas ainda assim eu acho ali um mal necessário. Uhum. Acho importante. Então, quando tem essa cartilha falando, né, com homens, não é que é proibido, mas tomem cuidado com esse lugar de se vestir de mulher, ou seja, tem que ser um lugar também reflexivo, você não pode fazer aquilo ali sem pensar se aquilo não está ofendendo alguém, né, agredindo alguém. E o principal é isso, ou seja, se você acha que você está, ou alguém acha que está sendo agredido por aquilo ali, é importante então que você tome cuidado e faça uma outra coisa. Sim, Né? sim. Eu acho Não que vá por esse caminho. tem alguém comentando bastante aí da sua sensibilidade, agora passou, não consegui ler tudo. Das suas aulas, né? Da sua exaltação do bem-estar naquele lugar. Bom, é o que eu falei. Eu acho que você age com muita naturalidade em relação a essa parte do acolher o feminino, do expressar o feminino. E de uma forma muito respeitosa, assim, muito adequada, vamos falar. Mas não é sempre assim, né? E esse equilíbrio perfeito, ele não vai existir nunca. Não existe igualzinho um lado, o bem e o mal. Como eu gosto de falar aqui, o yin e o yang, o escuro e o claro. No momento que o claro chega no total dele, que é o meio-dia, que é a maior claridade, a tarde ela começa a entrar, que é o entardecer, que é a noite. O escuro está entrando. O yin, que é a noite, entra no yang, que é o dia. Isso vai estar sempre em movimento. Então a varinha ela não fica paradinha, né? Vai estar sempre para lá e vai estar sempre para cá. E se tem uma capacidade de envergar, tem capacidade de lidar com todas as mudanças, como essa grande mudança que a gente está passando agora. Então, isso é de uma sabedoria muito grande, porque não adianta você querer ser rígido e firme, vai quebrar. Nessas adaptações da vida, nós tivemos que passar por muitos momentos que houve a necessidade de radicalismos mesmo. A mulher ela precisou entrar num lugar muito sério, senão não ia ter como a gente estar no momento que a gente está agora, de resgate disso. Né? Então, por vários motivos, a gente teve que se posicionar, a gente teve que
exaltar o nosso lado masculino, na busca de um mundo melhor, de ser melhor, né? E o patriarcado trouxe muita coisa interessante também para a gente, para que a gente aprendesse sobre isso. É uma pena a gente ter deixado para trás aquela cultura daquelas civilizações antigas onde não existia competições, né? Porque eu acho que o maior prejuízo é essa competição entre o masculino e o feminino, e não a busca da igualdade. Porque em qualquer competição, em qualquer guerra, a gente vai ter ganhos, mas vamos ter muitas perdas também, né? E o que acontece agora, nesse momento de se reinventar? A gente busca qualidades em que nos façam ficar mais em paz. A gente busca estados que nos tragam mais tranquilidade. E a mulher, a tendência é buscar o lado feminino que ela já estava esquecendo, que ela já estava deixando de lado, visto o grande número de doenças que vem aparecendo. E o homem buscando esse lugar de permissão, do sentir, do falar, do dançar, né? Como que era a frequência de alunos homens nas suas aulas antes e como que é hoje? Isso mudou? Isso continua do mesmo jeito? O que você tem observado? Não, quando eu comecei a dançar, tinha uma predominância enorme de mulheres, né? Realmente isso vem se equilibrando. Eu acho até que, às vezes, a justificativa, o caminho para chegar nesse equilíbrio não foi bonito. Eu lembro de uma semana da dança, eu não vou citar nomes aí, mas o pessoal de fora trouxe uma justificativa para eles conseguirem mais homens no meio da dança de salão, né? Condutores, isso aí também é outra discussão, depois a gente pode entrar nela. Condutores, conduzidos, por favor. Homens e mulheres, por favor. Mas a desculpa, ou o slogan que eles usaram lá, né, fizeram uma mega divulgação, e o lema era: dança é coisa de macho, algo do gênero. O dança de salão é coisa de macho. Olha só. Para atrair esse. Então, uma polêmica danada, foi uma guerra essa semana da dança. Tá? Mas, enfim, é um caminho que eu acho abominável. Né? E uma outra forma que também foi usado nesse caminho é você dançando melhor, você consegue, desculpa o termo, pegar mais mulheres. Eu queria entendeu? pegar nesse Então, teve uma galerinha ali, teve uma geração toda do forró de Belo Horizonte que ia fazer aula para aprender a dançar para pegar mulher. Outra coisa absolutamente abominável. Uhum. A gente tem que entender que a dança 2, a dança de salão, ela aproxima as pessoas, mas é aproximar as pessoas. Se eventualmente aproxima um casal, ótimo, mas esse não pode ser a meta da dança de salão, né? Porque você vai mudar toda a característica de um baile que é social, que é para ter uma função da gente se conhecer, da gente se brincar, a gente se tornar amigos, não sei o quê, sem nenhuma preocupação de assédio, e de repente você transforma esse ambiente em um lugar agressivo, em um lugar que as mulheres têm que ficar fugindo de certas violências, e aí não é o caminho legal. Hoje, eu acho que está num equilíbrio, né? Atingimos um equilíbrio mais próximo, ainda tem muito. Mas bem mais equilibrado. É uma posição. Se você escolhe bem o lugar que você vai também. Mas veja só. Veja só. Uma posição, né, de condutor é uma oportunidade de honrar ali a presença da mulher, de você estar em contato com o corpo da mulher, dançar com a mulher, trocar ali aquele momento né, de estar com a pessoa. E aí os caras desperdiçam isso e trazem para o outro lado. Esse momento, essa oportunidade de honrar, muitas vezes elas deixam de existir. Eu concordo que você falou, isso está mais no equilíbrio. A gente consegue sair em Belo Horizonte para dançar, mas ainda, né, tem que saber escolher, ainda tem aqueles um e outros ali, né?
Porque, mas eu queria muito que você falasse disso, porque é incrível. O homem, a visão do homem, né? Qual homem hoje? O homem de hoje, o homem que a gente vê que tá a maioria das vezes como conduzida, eu também já dancei como condutor, né? Mas a gente que está como conduzida, a gente vê, assim, no geral, uma dúvida. Será que é? Será que não é? Será que é assim? Desculpe te interromper, mas eu achei muito importante esse assunto pelo... Sim, eu tomo muito cuidado, né? Ou seja, quando eu saio para dançar, eu tomo muito esse cuidado, mais ainda trabalhando, né? Porque é muito fácil e vem de uma história, desculpa, de picaretagem na dança de salão aí, em que os homens se aproveitavam dessa posição de condutor, não sei o quê, de homem era raridade, não coisa que dança, para tirar vantagem, né, sobre isso. Então eu tomo muito cuidado, não só nas aulas, principalmente, mas ao sair para dançar, para perceber esses sinais. Eu acho que cada vez mais isso tem que partir também dos dois lados, né? Ou seja, se você mostrou algum sinal de não, é não. Não é não, não é um discurso, né, feminista clichê. Isso tem que ser para todos os lugares, para mim também. Uhum. Ou seja, você me chamou para dançar. Não é não. Eu vou deixar claro isso nos meus gestos. Você está abraçado ali, você não tem como você não perceber essa leitura corporal. Tem que ser muito analfabeto corporalmente para você não perceber. Então eu acredito que você pode até perceber. Se você sentiu alguma coisa, você está na dúvida, né? Mas você, por exemplo, sei lá, você tá, mas não está afim. Deixe claro, entendeu? Mesmo que seja através de conversa. Oh, tá legal a dança e tal, mas eu não tô afim de mais nada além. Tudo bem? Beleza. E se você tá afim, deixar claro, mas ficar atento também se a pessoa não tá escapulindo. Tem várias formas de ser escapulido. Então, é isso, uma questão de respeito, é um diálogo. Sim. Né? Nós estamos conversando, dois corpos conversando, e não um se impondo ao outro. Uhum. Né? Mas existe uma evolução, né? Eu acho que justamente por causa dessa valorização de que o condutor hoje tem que é necessário esse respeito, que existe essa arte, então existe mais conhecimento em torno do que a dança realmente significa. Eu acho que até as escolas, né, se preocupam ainda pouco com isso. A gente tem um bom exemplo das suas aulas, está todo mundo elogiando aí, todo mundo sabe o quanto você é respeitoso, o quanto você coloca isso e defende, né, as mulheres ou as conduzidas aí. Quero até que você fale mais sobre isso. Mas a minha dúvida também é assim, será que realmente está tendo uma evolução? É muito importante que o homem possa permitir que o feminino entre, a energia do feminino entre na característica dele, acolhendo a forma de dançar, de soltar o corpo, de aproveitar. É como se fosse, entre aspas, coisa de mulher, né? Igual o menino que resolve fazer balé. Então vai virar gay. Acho que hoje a permissão do homem procurar mais as aulas, procurar mais os estilos, é uma permissão de que esse lado feminino dele esteja também sendo alimentado, né? Que ele não fique só lá na rigidez dele. E o mundo tem apresentado muito essas oportunidades agora, né? Deixa eu ver aqui que a Luciene está falando. Enfim, a dança de salão, onde o feminino presente em nós e se expressa o masculino também presente em nós. Amadurece, sabe? Sabe o que falou. Pois é, eu quero chegar agora nessa parte do conduzido e da condução. Sávio é um homem extremamente feminino. Sim! Lembrando que ser um homem feminino não fere o nosso lado masculino. Isso mesmo. Você vê que deu para entender aí o comentário dele? Não passou um pouquinho. Também presente. Não pesquei, não. Pois é, mas vamos falar. Mas olha só, deixa eu voltar rapidinho ali. A dança de salão é um ambiente tradicionalmente machista, né? Sempre teve esse desequilíbrio.
Eu mesmo já pratiquei muitas gafes. Aos pouquinhos eu fui percebendo certas falas, certas atitudes, porque eu venho desse meio. Por mais que eu tenha, assim, minha história tenha sido muito mais de conviver com mulheres, com o feminino, eu ainda assim sou vítima desse desequilíbrio, né, do patriarcado. Então é um exercício diário. Não vou dizer que eu sou Nós também, mulheres nó. também, né? Todo dia eu tô dando aula lá falando, nossa, que merda que eu fiz, aí o exercício é de não repetir. Peço desculpas aí já de cara. Enfim, Quer dar algum exemplo? mas eu vejo, isso, claro, isso é muito, o lugar de professor, ele é importantíssimo, ele traz uma responsabilidade gigantesca. Então, se tinha essa cultura machista, era porque, né, a gente legitimava isso. E a gente usava isso, esse tipo de expressão nas nossas aulas. Não é à toa que eram muito, mas não eram 98% dos professores de dança de salão eram homens, né? Até pouco tempo atrás. Agora está também se equilibrando nesse sentido. Mas eu vejo, assim, de forma gritante, evolução em alunos que entram, por exemplo, para minhas aulas, para as aulas da Mimos, que entram ali numa postura ainda daquela de eu sou o condutor, então eu vou fazer, você vai obedecer. Né? Eu sou o dono da razão, eu que tenho a, todo o poder ali naquele movimento, você vai só seguir e tal. E se alguém errar, óbvio, foi você, não fui eu. Né? Aí se vê ali, Exatamente. daqui a 6 meses, no máximo, já começa uma mudança radical. Uhum. Um lugar de respeito muito maior. Então, eu tenho muito orgulho do meu trabalho nesse sentido, das pessoas perceberem, até porque é muito, no meio masculino, a gente não fala, a gente não expressa o sentimento. Né? Um conversando com o outro, a gente não fala, oh, isso não é legal, isso é machista, isso não sei o quê, é muito raro. Hoje eu pratico isso, mas demorou muito, muito tempo. Uhum. Né? Maria Flor, não que eu já não tentasse isso antes, né? Já não tivesse uma postura de tentar melhorar nesse sentido. Mas Maria Flor foi revolucionária. Porque aí você pensa, a minha filha vai crescer nesse mundo sofrendo violências, violências que minha mãe, minha irmã, minhas amigas, todas as mulheres sofreram, e eu não quero isso para ela. Então abre ainda mais esse leque, eu sei que é meio egoísta, né? Só depois que a Flor nasceu, não. Já vinha, mas vinha num caminho bem mais lento. A Flor fez assim, né? Deu esse abrir de olhos ainda muito mais forte, para eu perceber o quanto que isso é importante. É verdade. A Anne comentou aí que a dança era machista porque a sociedade era machista, ou ainda é. Claro que ainda é, né? Nós temos, muitas vezes, nós mulheres temos o machismo em nós. Isso, gente, a gente cresceu, a gente viveu. É diferente da Maria Flor, que está começando agora com um exemplo desse em casa, né? Nós crescemos num mundo totalmente diferente. Os nossos valores são os que nos fizeram. Maria Flor está aqui mandando beijos, olha aí, ó. Que gracinha. Pena que a gente não pode ver as carinhas, senão ia ser legal. A gente cresceu e nós nos tornamos pessoas Desculpa. de. Beijo, maloca, para você também. Aí, ó, tá vendo? Não, tinha que dar uma atenção para Maria Flor. Claro, claro, nós estamos falando toda hora dela. Ela tá lá ouvindo, tem que dar uma atenção. Lindeza demais. Mas Sarinho também. Pois é. Agora é outra. Vai dando beijo aí para quem você vê, vai mandando beijo. Mas agora O Sara e Maria Flor, né? outra percepção que ela vai ter, outro ensinamento, mas não tem como a gente de repente conseguir eliminar tudo isso, né? Eu tô falando que até eu também me pego às vezes com um preconceito, com um pensamento assim, depois eu volto falando, não é nada disso, não é bem assim, como você tá falando aí das suas aulas, né? Sim, mas se a gente não relaxar também, né? Porque não é teoria conspiracionista, eu acho, não. O patriarcado está sempre tentando dar um jeitinho de passar a perna nessa energia feminina. Então, se a gente relaxar, já era de novo. Aí tem que começar essa escalada toda. Exatamente. A Marisa Sanaro, eu tô até com um livro dela aqui, muito interessante.
A Procura do Feminino, estava voltando, relendo aqui, umas coisas. Deixa eu ver quem está falando aí, Raquel. Que sorte da Maria Flor ter um pai tão atento com as nossas difíceis e delicadas questões do mundo feminino, tá vendo, né? Pois é. A Marisa Sanave fala pra gente, uma psicóloga. Eu tive, né, a honra de ter aulas com ela na gineterapia, e ela fala uma coisa muito interessante disso. Fiquem atentas, vocês são muito distraídas. Chapeuzinho Vermelho era distraído, né? Se a gente se distrair, acontece, o lobo mal vem. Não tem jeito. O tempo inteiro a gente tem que estar atento a isso. É um exercício diário, um exercício constante de trazer essa força, essa presença do feminino, até numa conexão, para trazer o equilíbrio também para o masculino, para permitir que os homens consigam vivenciar essas duas partes, né? De não ficar só no masculino ou só no feminino. Porque tem uns que ficam só no masculino também, só no feminino também, não é, Gustavo? Tem uns homens aí que não querem saber do lado masculino deles, não. Aí vem as doenças. Na mesma forma que a mulher que não acolhe o lado feminino dela. Não estou falando de sexualidade, estou falando justamente dessa energia, né? Mas uma coisa acho que interessante demais da gente falar. Eu queria ouvir você falar dessa questão do condutor e do conduzido, né? Isso traz, assim, hoje o retrato da mudança. É muito legal, muito interessante dentro disso que você está falando, né? Esse é um, por exemplo, que eu acho que é um machismo que eu ainda pratico, sem querer, às vezes, que eu tenho tentado mudar, porque quando você fala condutor e conduzido, né, separando, por exemplo, igual muitas vezes eu uso nas aulas, meninos e meninas, já definindo, ó, homem vai conduzir, mulher vai ser conduzido. Eu acho que a gente precisa mudar essa nomenclatura, porque se em algum momento, né, pensando aí nos papéis, né, não só na dança, mas na vida, a mulher resolve assumir uma situação de condutora, e o homem resolve assumir uma condução de conduzido. E aí a gente ainda vai ter um outro problema, que bom, daqui a pouco eu falo desse caso que foi também uma revolução nas minhas aulas. Mas, enfim, você colocar já esses papéis, eu acho rígido, entendeu? Tentar descobrir realmente uma forma de falar condutor e conduzido. Só que esses dois termos, essas duas palavras, eu acho super desconfortáveis. Talvez pela proximidade delas se parecem, condutor, conduzido. Entendeu? Peraí, eu sou o que mesmo? Até você se identificar, saber. Estranhíssimo. Exatamente. Se você faz isso no inglês, isso é muito comum no Lindy Hop. E é muito rico. O Lindy Hop talvez seja a dança que tem sido pioneira nesse lugar de quebrar o papel de condutor e conduzido ligado a gênero. Né? Mas uma coisa é você falar isso em inglês. Leader e follower. É bem diferente. Já se identifiquei aqui, opa, já estou aqui, já sei o que eu quero fazer hoje. Entendeu? Agora, no português, além da questão do gênero da palavra também, as duas são masculinas. Condutor e conduzido. Então você fala assim, conduzida, aí você fala conduzida, deu na mesma, ou seja, você já separou o gênero ali. Então achar uma outra expressão para isso, eu acho que é uma busca aí que devia ser de todo mundo da dança de salão. Porque eu não vejo problema nenhum se eu quero assumir ali uma posição de ser conduzido. Entendeu? Quebrar isso é muito difícil, mas eu acho que a gente migra aos pouquinhos para isso. Ou pelo menos de eu me tornar tão bom bailarino, dançarino de salão, que eu vou conseguir fazer os dois ao mesmo tempo, como o Lindy Hop faz. E aí por isso estou citando ele como precursor deste movimento aí. A gente tem outros movimentos, que é, por exemplo, da dança de salão contemporânea, que enfim, chama de condução compartilhada, que eu acho muito legal. Ele veio para revolucionar, assim, para talvez um pouquinho da curvatura da vara lá, né, para levar para outro lugar, para a gente sair também do nosso lugar de conforto da dança de salão, que era sempre esse meio machistinha, homem conduz, mulher segue, assim por diante. Ele vem também nessa luta,
mas eu acho que ainda carece de identidade, porque ele me se aproxima, eu acho, muito mais de um estilo, né, de dança contemporânea, que é o contato e improvisação, do que necessariamente com a dança de salão. Eu acho que não é problema nenhum na dança de salão você ter dois papéis. Um que está tomando mais atitude ali, né? E o outro que está seguindo um pouco mais atento. Ok? Mas cada vez esse formato de dança de salão, e aí é papel nosso também, né, dos professores, ele está sendo um lugar de troca. Continua tendo o líder e o follower, mas a gente está trocando o tempo inteiro. Eu lembro muito da gente dançando, por exemplo, tchá-tchá-tchá. Não lembro, acho que foi lá numa... O meu tchá-tchá-tchá é pouquíssimo, assim, os 3 passinhos. Né? Acho que você nunca tinha dançado tchá-tchá-tchá. Não sei. E ali a gente propôs o quê? Uma troca riquíssima. Não paramos de dançar, você girava na hora que eu não queria, eu tinha proposto outra coisa, você girava, eu girava também, a gente se afastava, a gente se aproximava, trombava, beleza, já virava outro passo. Ou seja, o papel de condutor existia, era meu ali, né? E de conduzido era o seu. Mas a dança virou uma troca. Não ia sair dança nenhuma, né? E essa dança de troca espontânea é muito mais gostosa, é muito mais divertida e se aproxima muito mais das origens da dança de salão, pelo menos na América, que era realmente muito espontânea. Eu não vou entrar muito em detalhes da Europa, porque eu também não sei as danças de corte, já não é muito a minha praia. Mas as danças no Brasil eram espontâneas, por exemplo, forró, samba de gafieira, não tinha essas regrinhas todas em que entra o condutor e o conduzido. Era uma troca ali meio bagunçada, no sentido de ser espontânea, que era muito mais rica, muito mais lúdica e muito menos machista, eu acho. Apesar de, né, a sociedade ser machista na época também. Mas era muito mais dessa brincadeira. Se brincava muito mais de dançar do que de fazer o estético bonitinho da dança ali, em que ela obedece, segue no seu... E assim por diante. Entendeu? Então esse lugar de troca está sendo conquistado, de troca de informações, de conversa. Em vez de ser um monólogo masculino na condução, é uma conversa e sem precisar dos extremos. Ou seja, sem ter que radicalizar. Apesar da radicalização ter seu papel aí para ajudar no equilíbrio, eu acho, acredito. Nossa. Agora eu falei. Mas é para falar mesmo. Nós temos que ficar de olho na hora lá. Deixei o relógio aparecendo ali, ó, 15 minutos mais ou menos. Aqui atrás de mim na parede lá tá o relógio mostrando pra gente. Porque assim, de repente, sabe, Gustavo? O Instagram tira a gente do ar, assim. Pronto, aí fica aquela falta de educação, a gente não se despediu. Então vamos controlar a hora de hoje, que na hora que estiver acabando. Sim, aí, quando tô de olho aqui também. Faltando um tempinho, a gente vai conduzindo para o final. Porque a gente pensa assim, nossa, eu vou falar 1 hora disso. Gente, mas passa tão rápido. E quando a gente vê, faltou tempo para comentar o que queria, né? E como é no improviso, a gente planeja uma coisa, sai outra, quer falar de uma coisa, a conversa vai para outro lugar, é assim mesmo. E isso me atrai, me agrada muito, como na dança. Você sabe que eu gosto dos improvisos, você sabe que eu gosto do diferente, né? A gente já dançou bolero misturado com tango, misturado com passos de não sei do que, e eu acho muito legal isso, porque você... É a música, é o movimento, é o momento. Você geralmente não vai seguir aquele protocolo certinho quando a gente está ali num baile ou quando a gente está fora em algum outro lugar dançando, né? E até costumo pedir, põe uma música assim, que vai misturar, que vai ser difícil. Não é que vai ser difícil. Samba canção, por exemplo, é um estilo que muita gente fala, mas como é que dança isso? O que eu vou dançar isso? O que me atrai no samba canção é justamente o ser diferente, o você ter que pensar, você ter que se adaptar ali de uma forma não tão rígida. Porque de repente você consegue encaixar um estilo e de repente você consegue encaixar outro. E isso traz mais liberdade para essa expressão, principalmente essa expressão de energia, né? E aí eu não posso deixar de comentar aqui, né? A Tati está falando aí que adora essa mistura também. Mas a Tati é sua pupila, sua seguidora aí, né? Lógico, tinha que gostar mesmo, né?
Beijo, Tati. Saudade demais desse povo. Deixa eu ver. Acredito que a postura do homem que conduz a mulher pode nos transmitir leveza ou machismo. Então, quero falar da minha experiência agora. O que eu acho? Comecei como sua aluna, meu primeiro professor de dança de salão lá na Mimos, né, da base. E é assim, a parte mais sofrida, né? Primeiro mês eu falo que é só sofrimento. A gente entra e fica naquela coisa, ai meu Deus, esse negócio vai dar certo, ai erra tudo e não sei o quê. E aí vem um professor que brinca, que fala, que deixa a gente à vontade, então a gente consegue continuar, porque senão a gente desiste no primeiro dia, não tem jeito. É impressionante que eu vejo as pessoas sofrendo quando começam. Mas aí a forma como a aula é dada e conduzida faz com que a gente se divirta. E isso é muito importante. A diversão, a leveza, né? Eu estava um dia fazendo aula de condutora. E aí eu fui treinar e fazer uma aula com o Leozinho, né? E o Léo falou assim, não, então vamos estudar aqui a sua parte de condutora, porque isso vai ser muito bom para você. E aí você vai aprender mais, isso vai ser legal, né? E eu já gostando dessa ideia, né? De que legal, lá dos iguais, a mulher sendo condutora, não só conduzida, né? E eu passei por algumas experiências de machismo profundo lá na Mimos, na dança de salão. Já tive isso, né? Já vivenciei essa coisa. Falei, ai, que legal, então eu posso ser condutora, né? Só que aí o que acontece? Aí, como eu não tenho o hábito, não sei os passos e me cobro muito, eu vi que aquele negócio ia ser muito difícil. E aí eu comecei a fazer, eu falei, e agora, o que eu faço? E agora eu tô acostumado, meu corpo tá acostumado a fazer assim, agora eu tenho que virar e ir pro outro lado. E aí eu comecei com uma cobrança tão forte que eu não relaxava, fiquei tensa. Aí eu falei assim, Léo, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tô relaxando, eu não tô me divertindo com isso. E aí eu fui analisar. Ele falou, não, mas é você falar, a dança é uma conversa. E a aula dele, né, é maravilhosa nessa coisa de conversar com o corpo e tal e tal. É uma conversa, você se coloca, é natural e tal. Só que aí eu comecei a analisar que o meu dia a dia estava sendo de sempre estar conduzindo. No meu trabalho, principalmente, eu tenho que estar nessa posição de condutora, vamos colocar assim. Então, eu tinha passado por um dia inteiro de muito trabalho, em que exige que eu seja uma orientadora, muitas vezes uma professora, né? Naquele dia a dia ali exaustivo que eu estava passando. E aí, naquele momento que eu achei que era o meu momento de relaxar, ai, que bom, agora eu vou só dançar, né? Vou me preocupar com nada. Aí, de repente, eu tive que começar a me preocupar, que agora eu que ia ter que conduzir. Não foi legal, sabe? Eu falei, deixa eu te falar, só hoje, deixa eu ficar aqui sendo conduzida. Me leva que eu vou gostar disso, porque hoje não tá legal, não. Mas isso é culpa nossa. Eu admito aqui por toda a classe. São exercícios que a gente deveria... Depois eu vou ser excomungado da classe. São exercícios que a gente deveria fazer não com o objetivo de inverter os papéis. Ou seja, não quer dizer que você pode assumir o lugar de ser conduzida e outra pessoa de condutor sem problema nenhum. Isso é de cada um. Né? O legal é você dar essa escolha, dar essa opção. Mas mesmo você assumindo o lugar de conduzido, a palavra ainda é difícil, é importante a gente começar já desde cedo a fazer o exercício de empatia. De você se sentir e perceber o lugar do outro. Não para você se tornar uma condutora, mas para você perceber quais são as dificuldades ali do condutor. O condutor perceber quais são as suas dificuldades e assim por diante. E aí, se eventualmente acontece uma troca, ela não vai ser tão assustadora ou tão desconfortável como foi. Então, esse realmente é um exercício, seja para criar essa empatia, seja para você ter mais habilidades em ambas as situações, muito importante e que a gente esquece de fazer. Sim. E às vezes porque tem resistência. Eu fiz, não tem muito tempo, deve ter uns 6 meses.
A galera não gostou muito, não. Pois, Dos dois lados. pois. Mas também já era uma turma que já estava mais ali, mais para frente. Eu devia ter começado com isso antes. Não, mas Então é eu agora me policiar. não, mas não é só isso, sabe? Eu entendi assim, foi um desequilíbrio meu também, do meu feminino com o meu masculino. E aí eu parei para observar como eu estou agindo mais com o meu masculino durante o dia, durante o meu dia a dia, durante o meu trabalho. O que eu tenho que buscar justamente é esse equilíbrio. Eu acho que a dança de salão, me colocando a possibilidade, né, de mudar esses papéis, vai me acrescentar muito, vai me ajudar muito, porque é o que a gente estava falando um pouquinho antes. A gente ainda está muito carregado desse machismo, desse patriarcado, nós mulheres também, né? E aceitar que a gente pode ser isso ou aquilo não é uma coisa muito natural ainda para nós. Né? E estar nesse movimento da dança, estar em lugares com pessoas que nos permitem essa troca, essa liberdade da compartilhada, vamos falar assim, isso não sou estranho, mas é maravilhoso. É só a gente se permitir mesmo. E deixa eu ver o que está falando, colocar-se no lugar do outro é muito importante, empatia. Sim, não só se colocar no lugar do outro, não só esse exercício de treinar, de melhorar na técnica da dança, mas também de se permitir de ser a mocinha, se permitir de ser o que está conduzindo, né? Se permitir, hoje eu não quero, ou hoje eu quero, e começar a trabalhar melhor os meus papéis femininos e masculinos. Porque a vida tem me exigido muito uma postura masculina, eu sei disso. Mas eu preciso constantemente buscar esse equilíbrio, porque isso não vai me fazer mal. Com certeza me traz doenças, né? E o mais legal é esse equilíbrio. O mais legal que a dança pode trazer é essa possibilidade. Agora, se você vai fazer mais exercícios, ótimo, né? Todo mundo vai gostar. Ou não, vamos ver. Teve bastante resistência quando eu tentei. Mas isso não significa que a gente tem que parar. Ou seja, vou tentar agora com turmas mais iniciantes, que eles ainda estão aceitando algumas propostas novas. Mas eu acho um exercício que tem que ser praticado. Olha que legal esse para a gente achar esse equilíbrio. Olha que legal esse comentário da Krika aí. Evitei a dança de salão muito tempo, ela falou aí, porque ela achava muito difícil de ser conduzida. Tem muitas mulheres que têm essa dificuldade, mas ainda acho difícil, mas vou continuar assim mesmo. Se eu conheço uma amiga minha que foi comigo lá na Mimos, eu indico muito a dança de salão, indico muito como terapia, como exercício, como relaxamento, enfim, né? E ela foi comigo, fez uma aula experimental e virou para mim e falou assim, eu não volto aqui nunca mais. Eu não quero fazer isso. Eu não gosto desse negócio. E justamente porque a dificuldade de ser conduzida, de se permitir ser conduzida. Como ela tá falando aí agora. Isso acontece muito, Gustavo? Ou é raro? Como é que você vê isso? Nós temos 2 minutos. Pode caminhar aí para o encerramento, porque achei muito interessante essa colocação, mas nós temos só mais 1 minuto e 49. Vai lá. Bom, não é raro não, acontece muito, né? Você tem situações, vou ser breve aqui rapidinho, você tem situações também em casa, que às vezes a mulher toma muito controle de organização, tudo. E aí chega lá, com a mesma pessoa, o mesmo parceiro, e tem que inverter esse papel. Mas eu acho que é isso. O exercício na dança de salão desse equilíbrio. Né? Você tem ali 2 lugares, 2 papéis, e esse equilíbrio vai se refletir lá no casamento. Eu já vi tanto aproximar casais quanto separar definitivamente casais a dança de salão. E eu acho que é por causa desse embate, dessa tentativa de se equilibrar que às vezes não funciona. Sim. Mas vou correr aqui então. O Guilherme falou aí, se acabar o tempo, que a gente pode começar outra live. Mas enfim, vamos finalizando. Porque deixa para outro dia. O assunto era esse mesmo, né? A gente se programou para 1 hora.
Então, finalizando um tempo, vamos lá, busquem aí o equilíbrio. A dança é uma das ferramentas, o Gustavo mostrou muito bem para a gente aqui, mas busquem o equilíbrio, não vamos ficar só de um lado e do outro, não. Vamos fazer a varinha e vercar para um lado e para o outro, não é mesmo? Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Em outras oportunidades, vamos discutir mais e dançar mais. Muito obrigada. Foi ótimo. Um beijo para você. Todo mundo aí. Beijo também. Até mais. Vamos dançar muito ainda. Vamos fazer muita coisa. Até mais. Obrigada a todos que participaram. Beijão.